E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. A Maledite matou a moça. Meu Deus, o título já fala, meu Deus. Ai, ai, ai. Olá, Ana, olá, assombrados, tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 35 anos e atualmente moro no interior de São Paulo. Mas na época do relato, eu morava no Rio Grande do Sul. Os nomes do relato estão todos trocados. Em meados de outubro de 2016, eu e meu esposo, que aqui chamarei de Henrique, morávamos muito felizes numa casinha muito boa e confortável no centro da cidade, no interior do Rio Grande do Sul. Até o dia que perdi o emprego e precisávamos nos mudar rapidamente, pois o aluguel da casa ficaria muito caro. Um amigo e colega de trabalho do Henrique, que aqui chamarei de Diogo, disse que nos fundos da casa dele e de sua esposa, que aqui chamarei de Marta, morava o primo dele, que já estava desocupando a casa, e se quiséssemos poderíamos ir para lá, pagando apenas as contas de água e luz das duas casas. Henrique, então, pagando apenas as contas de água e luz das duas casas. Bom, Henrique, então, chegou em casa entusiasmado e me contou a novidade. Eu disse para ele que gostaria de ver a casa antes, e Henrique concordou. Marcamos a data e fomos no endereço indicado. Ana, a casa era horrível. Parecia um barraco. Eu odiei, eu detestei. Até de ser longe do centro e do trabalho do meu marido. Além de ser longe do centro e do trabalho do meu marido. Henrique também não gostou muito. E ele disse para o Diogo que ele ia ver se achava algo mais próximo do centro. Ana, procuramos e nada aparecia que entrasse no nosso orçamento. Eu já estava desesperada, precisávamos nos mudar rápido. E o Henrique me dizia, teremos que nos mudar para lá. Eu sei que não é bom, mas é só por um tempo. Depois de muita conversa, eu concordei, mas eu não tinha um bom pressentimento. Sabe aquela angústia, aquele aperto no peito? Marcamos a mudança. Marta e Diogo estavam felizes com a nossa ida para a casa dos fundos. Eles até fizeram um churrasco de boas-vindas para nós. Nesse churrasco, conversamos bastante com Marta. Nesse churrasco, conversamos bastante e Marta me pareceu ser bem querida, muito divertida, até que eu gostei dela. Sabe, Ana? Fui me acalmando aos poucos. Nesse mesmo dia do churrasco, percebi que Marta estava com marcas roxas em um dos braços. Aí o meu sinal de alerta piscou, mas eu não falei nada. Os dias foram passando e tudo tranquilo. A casa não era lá essas coisas, mas eu me adaptei rápido. Ana, eu tenho 2 gatinhas e um cachorro salsichinha, sabe? Minhas gatas não gostam de ninguém. Mas o meu cachorrinho, mesmo sendo de uma raça meio brabinha, ele é muito bobão. Ele gosta de todo mundo. Pede carinho para todo mundo. Bom, isso era o que eu pensava. Uma certa tarde, estávamos eu e Marta no quintal tomando um chimarrão, quando toca a campainha da casa da Marta. Ela então foi atender. Ela veio acompanhada de uma mulher. Marta então me disse que aquela era sua mãe, que aqui chamarei de Jandira. Ana, na hora que aquela mulher veio me cumprimentar, o meu cachorro, que estava deitado no sofá, dentro da minha casa, ele veio num disparo, latindo e mostrando os dentes. Ele avançou na Jandira. Por sorte, eu consegui pegar ele no colo, mas ele estava todo arrepiado, de furioso, mostrando os dentes. Eu pedi desculpas e entrei na minha casa com meu cachorrinho, que continuava furioso e latindo feito um doido. Acalmei ele, saí para o quintal e deixei a porta fechada. Pedi 1000 desculpas para Marta e para Jandira. Toda vez que aquela mulher aparecia no quintal, o meu cachorro se enfurecia. Realmente, ele não gostou dela.
foi a primeira e única pessoa que ele não gostou. Marta sempre gritava da janela dela: Fulana, minha mãe chegou, prende o seu cachorrinho. O Natal estava chegando e Marta e Diogo nos convidaram para passar a noite de Natal com eles. E aceitamos, afinal nossas famílias moram em outra cidade e passaríamos sozinhos. Chegando a véspera de Natal, começamos a arrumar tudo. Colocamos pisca-pisca nas árvores e colocamos a mesma no quintal. Diogo e Henrique assariam um belo churrasco. Marta e eu preparávamos sobremesa, salada de maionese e tal. Na véspera de Natal, estávamos... esqueci de mencionar, Ana. Diogo abominava Jandira. Ele não suportava a sogra. Nunca perguntamos o motivo. Bom, na véspera de Natal estávamos todos felizes, rindo, preparando a ceia e a campainha toca. Era Jandira, se autoconvidando para ceiar conosco. Marta ficou meio sem jeito, pois seu marido não suportava a sogra. Mas ela acabou ficando e Diogo fechou a cara. Henrique e eu ficamos sem jeito e já fui colocar meu cachorrinho para dentro de casa e fechar a porta, pois era bem provável que ele atacasse a Jandira. Bom, demos continuidade aos preparativos, jantamos, conversamos e quando do nada a louca da Jandira se levanta e dá um tapão na mesa e começa a berrar com o Diogo. Seu filho da ridículo, ladrão, essa casa é minha. Você e essa dessa minha filha tiraram essa casa de mim. E tu, sua falando com a Marta, tá? Com a própria filha, xingando de tudo isso. Tu ainda vai me pagar, sua desgraçada. Como pude parir uma dessas? Meu Deus. Pra quem tem uma mãe dessa, pra que inimigo, não é mesmo? Meu Deus do céu, só nesse momento, tipo, a maldição já chegou na filha. Credo. Põe pra fora. Infelizmente é a mãe, mas gente do céu, como pode? Ai, vamos continuar. Ana, eu fiquei em choque. Tipo assim. Eu fiquei em choque olhando aquela louca. O Henrique também. Nós não estávamos acostumados com palavrões e brigas. Aliás, ninguém deve estar acostumado com isso, tá? Porque isso não é normal, não é saudável, não é legal. Enfim, aquilo foi horrível. Quando fiz um gesto que eu queria me levantar e sair daquela situação, a doida começou a gritar comigo. Fica aí! Vocês têm que saber quem são esses pilantras, esses salafrários, esses ridículos. Essa minha filha casou com esse imbecil e me pôs pra fora de casa. Essa casa é minha. Ana, a confusão foi armada. Jandira jogou alguma coisa contra Diogo que ele avançou nela. E se a Marta não parasse o Diogo, ele acho que tinha agredido a sogra. Mas aí a dona Jandira pegou uma faca e foi contra a própria filha. Eu e o Henrique ali no meio olhando aquele absurdo e o Henrique berrou: chega, pelo amor de Deus! Pra quê, Ana? A doida da Jandira veio pra cima do meu marido com a faca. O Diogo agarrou a doida, arrancou a faca da mão dela. Eu peguei o celular e chamei a polícia. Eu tremia. A viatura chegou um pouco, a viatura demorou um pouco, mas chegou. E eu nem me lembro direito o que aconteceu nesse meio tempo. Eu só lembro que a Jandira se mandou antes da viatura chegar. Meu marido, Marta e Diogo fizeram o BO contra ela. Não tinha mais clima de Natal, né, Ana? Bom, Marta não contou o que tinha acontecido. A casa foi construída... Marta então contou o que tinha acontecido. A casa foi construída pelo pai dela, o marido da Jandira. Mas Jandira era mulher fácil. Metia galho nele direto. E os dois se divorciaram. E ele acho que botou a Jandira para fora de casa e criou sozinho a Marta.
A casa sempre ficou no nome do pai da Marta. E ele deixou a casa para a única filha. O pai dela era um homem muito doente e faleceu dessa doença, que agora não me recordo qual é. Após a morte do pai e antes ainda de conhecer o Diogo, Marta convidou a mãe para morar ali com ela. Mas assim que Marta e Diogo se casaram, eles deram uma quantia em dinheiro para Jandira ir embora, coisa que ela aceitou de imediato, e com esse dinheiro Jandira comprou um chalezinho para ela. Marta e Diogo contaram que ela vivia atormentando a filha para morar na casa dos fundos. E eles não a queriam por ali, afinal ela já tinha a casa dela, né? Então, Diogo tinha um primo que estava recém-casado com uma moça. E os dois foram morar nessa casinha dos fundos. E agora que vem a parte mais bizarra que eu já ouvi na minha vida. O primo e a moça aceitaram morar ali e estavam muito felizes, quando do nada a moça adoeceu. Caía de cama, sempre com dor de cabeça. As dores eram muito fortes, até que a levaram para o hospital e descobriram um tumor no cérebro. Esse tumor era maligno e a pobre moça tinha que operar. Infelizmente, a moça não resistiu e faleceu na mesa de cirurgia. O primo do Diogo, então, ficou morando sozinho ali por mais uns 2 anos. Caiu em depressão até que decidiu que não queria ficar mais ali. Ana, eu não sei porquê, mas quando ela me contou isso, eu me arrepiei inteira. Será que a Jandira fez algum trabalho para tirar os dois daquela casa e acabou matando a moça? Eu acredito que até o ex-marido ela tenha matado com essa maldade. Bom, janeiro de 2017, alguns dias depois do ano novo, já de noite e indo dormir, Henrique e eu ouvimos berros, gritos que vinham da casa da Marta. Quando de repente um barulho de porta batendo, ouvimos o carro do Diogo saindo, cantando pneu. Marta gritava e chorava e então fomos até lá. Batemos na porta e a consolamos. Ela nos contou então que o casamento não estava indo muito bem e que ele inclusive a agredia. Gente, nunca escutamos nada, mas se lembra que viu roxo no braço dela? Então, naquela noite, Marta recebeu um vídeo no WhatsApp dela onde mostrava o seu marido com outra mulher na cama. Era um vídeo muito estranho, Ana. Eu acho que a amante fez isso de propósito para mandar para Marta. Ao confrontá-lo, ele não negou e ainda disse que a amante era muito mais mulher do que ela. Olha, eu acho que esse tipo de homem não merece mais nenhum A da sua boca. Sabe, tipo, oi, vaza, vai embora, tchau. Tipo, fique feliz. Falei assim, estou me livrando de um pedaço desse daqui, não é? Eu acho que eu falava, quer saber? Né? Não vale nem uma lágrima cair, nem um azinho um pouco mais elevado da garganta, né? É um pedaço de... Bom, ele não negou e ainda disse que a amante era muito mais mulher que ela e que ele não aguentava mais olhar para a cara dela. Sendo assim, catou as coisas e foi embora de casa. Que absurdo. Vá? Bom, alguns dias se passaram e Marta veio desesperada até mim e contou que o Diogo... Alguns dias se passaram e Marta veio desesperada até mim e contou que o Diogo rapou a conta dela. Isso mesmo, deixou ela zerada. Ele transferiu o dinheiro para uma conta dele, polícia nele. Todo o dinheiro que os dois guardavam para a reforma da casa. Ana, eu estava com tanto nojo daquilo tudo e do Diogo. A Marta não tinha o que comer. O trabalho dela de cabeleireira não estava rendendo. Eu e meu esposo a ajudamos, dividíamos a nossa comida com ela, que não era muito já. Afinal, eu ainda estava à procura de um emprego. Eu a ajudava no salão que ela tinha em casa. Eu fazia chapinha em cabelos, eu fazia escova, eu lavava toalhas, etc.
Até produtos para química em cabelo nós compramos para o salão para ver se ela se reerguia. Janeiro foi muito difícil. Ela se viu sozinha. Os amigos dela, que vez ou outra eu via que ela recebia na casa dela, nenhum apareceu. A mãe dela nem aí. Ela só tinha a mim e ao Henrique. Janeiro passou e estava na época do carnaval, que aqui na cidade é muito forte. Tem trio elétrico, desfiles, tem uma baita estrutura. O estado todo vem pra cá. Uma certa tarde, estávamos sentadas no quintal e a Jandira, não sabemos como, saiu pela porta do quintal e veio nos cumprimentando como quem não quer nada, como se nada tivesse acontecido. E meu cachorro, mais uma vez, veio para querer avançar nela. Então ela disse que precisava conversar com a filha a sós. Peguei meu cachorro, que estava furioso, e entrei na minha casa. Marta e Jandira entraram na outra casa. E eu fiquei me perguntando como aquela mulher entrou na casa. Marta deixava a porta trancada e Jandira não tinha a chave. Depois daquele dia, Marta mudou comigo e com o Henrique e foi se afastando. Estava recebendo amigos, até fantasia para o trio elétrico ela estava fazendo. Mas tipo, com que dinheiro? Para entrar na minha casa nos fundos, eu não precisava passar por dentro da casa dela. Tinha uma passagem ao lado da casa, que dava acesso ao quintal e, consequentemente, à minha casa. Então, por alguns dias, eu não a vi, mas ela estava em casa. Ela não queria nos ver mesmo. Achamos tudo aquilo estranho, mas ok. Depois de algumas semanas da visita da Jandira, uma certa noite, já tarde, estava deitada na minha cama com tudo apagado, apenas jogando um joguinho no celular. Henrique já dormia, então ouvi o portão lá da passagem do quintal se abrir e eu achei que seria a Marta, chegando de alguma noitada, iria dar a volta para entrar na casa dela. Mas a luz do quintal não acendeu. Apenas ouvia passos na grama. E esses passos foram se aproximando e pararam perto da janela do meu quarto. Eu gelei, mas eu não quis abrir para ver o que era, não. Eu prendi até a respiração para ouvir melhor aquilo. Mas nada. Eu estava com medo que fosse um ladrão, mas não ouvi mais nada a noite toda. Contei para o meu marido, mas ele acha que pode ter sido algum bichinho. Mais alguns dias se passaram. Marta mal olhava na nossa cara e eu comecei a sentir um cheiro de podre, um cheiro de carniça que vinha do quintal. Eu sentia apenas durante o dia. Quando meu marido voltava do serviço, não tinha mais o tal cheiro. Eu lembro que ficava brava, pois eu queria que ele sentisse também, para eu provar que eu não estava doida. Ana, comecei a ter uns pesadelos com uma velha, muito sinistra, que ficava me olhando do lado de fora da janela do meu quarto. Nos sonhos eu acordava e a janela estava escancarada e aquela velha estava lá fora. Estava lá do lado de fora me encarando com um sorriso medonho no rosto. Comecei a ter crises de ansiedade, dores no corpo, eu tinha medo de dormir e sonhar com aquela coisa. Até uma de minhas gatinhas adoeceu. Numa madrugada, fui parar no hospital e a minha pressão estava 20/10. O médico se apavorou, disse que eu poderia ter tido um AVC. As coisas só pioravam, Ana. Eu não dormia direito, o cheiro de carniça me deixava enjoada, eu não me alimentava, nem ânimo para sair e procurar emprego eu tinha mais. Minhas amigas me ligavam e eu não queria atender, e eu não sei por que eu não atendia. Me faltava forças. Passei por tudo isso sozinha. Marta estava ali, na outra casa, e nenhuma mão ela me estendeu, nenhuma ligação. Eu sei que não devemos esperar gratidão pelo que fazemos pelo outro, mas infelizmente sim, nós esperamos. E quando não recebemos, ficamos magoados. Somos humanos, afinal, né? Lá por agosto de 2017, eu já estava esgotada e sem esperanças.
quando uma ex-colega do meu antigo serviço me adiciona no Facebook. Ela então me manda uma mensagem no privado dizendo que teve um sonho estranho comigo, que eu estava à beira de um precipício e tinha uma sombra tentando me empurrar, mas emanava uma luz forte de mim que não me deixava cair. Mas ela sentia um pânico nesse sonho, pois ela tinha certeza que a luz iria se apagar, e por isso me procurou e me adicionou. Passei meu WhatsApp para ela e começamos a conversar. Eu contei tudo para ela, então ela tirou as cartas para mim. Ela me disse que eu era uma pessoa muito espiritualizada, que sempre tentava manter minhas vibrações o mais positivas possível. Mas havia uma força maligna tentando baixar as minhas vibrações, e o conselho das cartas era me manter em vigia e em oração. Ela então me mandou uma oração de São Miguel Arcanjo, que eu deveria fazer todas as noites durante 21 dias, mesmo se eu dormisse no meio. Disse ainda que eu teria sonhos estranhos, o que de fato eu tive. Ela ainda me levou a um centro espírita, onde fui direcionada a fazer um tratamento de preces e irradiações. Todas as quintas-feiras ela me buscava em casa e nós íamos juntas. Essa moça salvou a minha vida, Ana. São Miguel Arcanjo também. Eu comecei a reagir, a me sentir melhor, e em outubro de 2017 consegui um emprego. Henrique e eu começamos a procurar uma outra casa. Achamos um apartamento bem no centro, confortável e bonito. Ficamos muito felizes e em novembro nos mudamos. Nem avisamos nada para Marta. Quando o caminhão de mudança chegou, apenas carregamos nossas coisas, entregamos as chaves e partimos sem olhar para trás. Não sei o que houve com a Marta, o motivo dela ter se afastado de nós, mas também nem queremos saber. Só vi Jandira uma vez depois disso, pois ela entrou no supermercado onde eu estava trabalhando, eu a encarei, mas percebi que ela baixou a cabeça, desviou o olhar. Hoje tenho certeza que a maldade dela matou aquela pobre moça e estava tentando acabar comigo também. Eu nunca fiz nada para ela e acho que a moça que faleceu também não. Essa minha ex-colega se tornou uma de minhas melhores amigas e mesmo hoje, morando em outro estado, nos falamos todos os dias. Confiem quando o seu doguinho não gostar de alguém, viu? Quando seu cachorro não gostar de alguém. Principalmente os mais dóceis, né? O relato foi esse, Ana. Me perdoa os erros ortográficos ou se ficou confuso. Sou péssima escrevendo. Não, está ótimo. Eu amo o canal, pois vocês levam esse assunto com muita seriedade e profissionalismo. Um beijo nessa família linda e mantenham-se sempre em boas vibrações. Orai e vigiai. Que Deus abençoe todos vocês. Beijos da fulana. Um beijo pra você. Muito obrigada pelo seu relato. Outra, ah lá. Meu Deus, outra que faz trabalho, sei lá o que, pra matar os outros. Você acha que não? A mulher já é louca. Já quase estava fazendo com as próprias mãos o serviço com a própria filha. Você acha que não é louca o suficiente pra fazer isso com... Ela queria tirar do caminho dela, ela queria ir para aquela casa. Como eles mantinham ocupada aquela casa justamente para ela não entrar, ela falou, então eu vou tirar quem tá lá dentro. Tipo, a pessoa não tem nada a ver com o pato. E aí ela vai lá e faz o troço para supostamente, né? Faz o negócio para matar a moça que tá lá, para ela poder usufruir do local. Olha que coisa. Gente, não, fora xingar a própria filha. E depois, o que será que ela foi lá falar? Chegou de boa, quis conversar particular, alguma coisa aconteceu e a moça mudou da água pro vinho e arranjou algum dinheiro. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Mais um relato, vamos lá. Tá, agora eu vou ler alguns pedidos ao longo da semana passada, tá? Lua de sangue.
Ixi, Matheus. Vamos lá. Olá, Ana e Assombrados. Primeiro gostaria de dizer que eu amo o canal e que o conheci por causa da minha irmã, que está inclusive neste relato. Nós amamos o sobrenatural e ter um canal falando todos os dias do assunto que mais gostamos é ótimo. Bom, vamos ao relato. Meu nome é Fulano, mas pode me chamar de Fulano. Fulano. Ok, se precisar dar o nome fictício aqui, eu dou. Era no ano de 2019 e ia acontecer a lua de sangue, se não me engano. E como eu e minha irmã, os nomes já estão trocados, ele tá falando aqui, ó. E como eu e minha irmã Aline somos apaixonados por tudo isso que envolve o misticismo, nós ficamos bem animados em ver a lua. Não sabia ao certo em qual horário que ela iria ficar totalmente vermelha ou começar a ficar, então eu fiquei de olho na lua enquanto a noite corria. Diz, olha lá. Dei uma pesquisada e vi que ia começar lá pela meia-noite. E como a Aline morre em pé, né, disse que ia dormir um pouco para aguentar levantar meia-noite para ver a tal da lua. Ainda que meia-noite e a outra lua aí, essa última aí que 5 horas da manhã, o lua não, era o eclipse, não sei e tal, que ia dar pra ver, aí ia começar às 5 da manhã, fica difícil. Aí, vamos lá, então, aí ela ia dormir um pouco pra depois acordar e conseguir ver a lua meia-noite. Pois bem, deu 11h30 e eu fui logo acordar a minha irmã pra irmos em algum lugar aberto pra ver melhor. Fomos a um campinho de futebol que tem aqui no meio da cidade, que é meio abandonado, sabe? Um campinho. Deixa eu só ver, tá tudo certo aqui? Tirei da tela. Tá. Pois, de vez em nunca, aparece algum grupinho ali pra jogar bola. Bom, o campo é quadrado e com um muro bem... O campo é quadrado com um muro bem alto rodeando... com um muro bem alto rodeando. Mas na ponta onde fica o vestiário, atrás dele, é sem muro. Então dá pra entrar ali no campo por ele mesmo ali, pelo muro, é isso? Quer dizer, não tem muro, por aquele lado lá. O vestiário é construído como um C, ou seja, ele é meio arredondado, indo em direção à parede. Subimos um barranco que dava para o telhado do vestiário e ficamos em cima dele, lá bem no meio. Então vocês ficaram em cima do barranco que dava para ver o vestiário ali embaixo. É isso? Uma das pontas dele dava direto em uma das paredes do vestiário e outra continuava na arquibancada indo para o resto do campo. Chegamos uma meia-noite e pouquinho e sentamos ali e ficamos conversando enquanto a hora passava. Nos primeiros momentos em que estávamos ali, eu ouvi um barulho na ponta do vestiário que dava direto na parede. Ali tem um pé de goiaba, que parte dos galhos vai para cima do telhado. E logo eu imaginei que o barulho fosse uma goiaba caindo, pois o barulho era parecido. Era compatível com uma goiaba caindo no telhado. Os minutos foram passando e a lua começou a se tornar vermelha. Ai, gente, eu nem lembro, olha só, nem consegui ver. Estava muito animado, pois realmente queria vê-la inteira vermelha. Mas a Aline começou a ficar com um sono até estranho, sabe? Um sono que a derrubou assim bonito. Ela ficava dormindo, cochilando e voltando. E cada vez que ela pegava no sono, ela falava umas coisas estranhas. Tipo, ela cochilava e falava dormindo, é isso? Uma dessas coisas que ela falou enquanto ela cochilava foi isso. Nós achamos o corpo. E rapidamente ela voltava à consciência e perguntou: o que eu falei? E eu repeti. E começamos a rir disso porque a gente tava estranho. Aconteceu mais algumas vezes isso, dela cochilar e falar algumas frases totalmente esquisitas que eu não lembro mais. Mas eu achei bizarro esse sono repentino dela, pois ela havia dormido já. E quando ela fazia isso antes, que ela dava essa dormida, ela aguentava bem, ela ficava de boa. E a cada momento que se passava, e a cada vez que a lua se completava, o som que eu havia escutado na ponta do vestiário começou a ficar mais próximo de nós e mais forte.
E não parecia mais algo caindo, e sim alguém cutucando o teto. Não tinha como, pois o prédio estava lacrado há muito tempo, justamente para não ficar ninguém ali zombeteando dentro do vestiário, então estava tudo trancado. Comecei a ficar desconfortável, já que eu estava sozinho praticamente, né? Já que a minha irmã estava dormindo a todo momento, em cima do barranco, cochilando. Quando a lua estava a um fio para se completar, eu ouvi alguém andando embaixo de nós. Pode ser que fosse algum bicho, pode, mas foi um passo pesado em meio às folhas e à sujeira ali do chão. E enfim, a lua se completou. Estava linda, um vermelho sangue, foi incrível. De imediato, eu fui chamar minha irmã para enfim ver a lua. Mas quando eu estava prestes a chamá-la, Ana, eu escutei um barulho tão alto, ou aconteceu ali um barulho tão alto embaixo da gente, como se algo muito grande tivesse batido no teto, logo abaixo ali do vestiário. Mas foi tão forte que estremeceu o prédio, o edifício, a construção ali. Na mesma hora eu levantei num susto e minha irmã também, pois aí acabou de acordar, né, com aquele impacto. E desnorteada foi afastando para trás, indo para beirada da laje. E na mesma hora eu a segurei para ela não cair. Acordou assustada e foi... para ela não cair, porque a altura dali dava acho que uns 7 metros de altura de onde a gente estava, do barranco para baixo. Acho que é isso. Estávamos tão assustados e na adrenalina que na mesma hora nós saímos dali e fomos pela arquibancada. E naquela parte tá cheia de capim, no qual naquele momento não estava tão alto, pois vem ali a turma da cidade. Peraí, naquela parte está cheia de capim, mas naquele momento não estava tão alto, porque vem uma turma da cidade ali, costuma passar por esse lugar, e no meio do caminho havia umas manchas escuras, que nem cocô de vaca, mas não tinha nada ali. Mas não tinha nada ali, que era estranho, pois parecia algo sólido. Acho que normalmente, acho que ele quer dizer isso, normalmente no caminho havia essas cocô de vaca, sabe? Mas naquele momento, estranhamente, não tinha nada. É isso? Ou tinha, mas não parecia cocô de vaca? Não entendi. Mas não era, parecia apenas uma sombra. Não sei. Que é curioso, pois ali é iluminado, já que é no meio da cidade. E logo acima tinha postes de luz. Não entendi o que parecia escuro ali. Sombra, era o cocô de vaca? Ou tinha coisas escuras no chão, no meio do capim? Bom, saímos de lá às pressas e fomos para casa, e eu fiquei pensando naquilo tudo. Tentei achar alguma explicação plausível para o que ocorreu, mas aquele barulho forte eu não consigo explicar. Eu não sei se foi por causa da lua, alguma coisa assim, mas que foi bizarro, foi. Ana, obrigado pela oportunidade, desculpa o relato grande, não é nada demais, mas virão outros relatos nos quais meus familiares passaram. E esses eu posso dizer que foram bem loucos. Logo enviarei. Beijinhos e até a próxima. Um beijo para você, muito obrigada. Cadê? Será que não era alguém mesmo que estava, né, por lá também, ou costumava até usar aquele local, mas estava escondido? Às vezes até pulou ali, ou sabia de um lugarzinho escondido para entrar e usar lá o vestiário. E estava tentando realmente espantar vocês para poder usar o local, vai saber lá para quê, não é? Pensando numa explicação, mas eu não estava lá, então eu não sei o lance desse barulho e tudo mais, né? Pode ser que seja alguma coisa até mandando embora, às vezes até por proteção, por dizer é perigoso ficar por aqui essa hora olhando a lua, não é? Vai embora logo. Pode ser. Beleza.
último relato, então, da noite. Oi, Ana, segue anexo o relato do meu marido. Tá. O teste de coragem macabro. Então, uma moça que nos conta aqui. Oi, Ana, segue em anexo o relato do meu esposo. Somos fãs do canal, amamos os relatos que você conta e também a revista do seu esposo, Matheus, o Almanac. Que Deus abençoe sempre a vida de vocês. Abraços, Ana e Matheus, seus fãs. Muito obrigada. Então, vamos lá. O teste de coragem macabro. Oi, Ana, sou fã das histórias assombradas, minha esposa tem medo, agora é o marido dela contando, mas depois de ouvir as histórias que você conta, também ficou fã. Esse relato aconteceu comigo e uns amigos no ano de 1991 e eu estava na minha adolescência e até esse episódio eu tinha medo, até da minha sombra. Mas após esse ocorrido, que foi um divisor de águas, meu medo foi embora e passei a não ter mais medo de assombração. Olha que beleza. Bom, vamos ao relato. O ano era 1991. Na minha adolescência, eu e alguns amigos fomos fazer o famoso teste de coragem. Então tínhamos que escolher um local e a hora para o teste de coragem. Logo no sorteio, ficamos sabendo do local e da hora a qual realizaríamos o teste. Ana, todos nós tínhamos medo até da nossa própria sombra nessa época. Então, o local do teste que foi sorteado foi justamente um cemitério às 7 da noite. No dia do teste, fomos ao cemitério e chegando lá, o porteiro não nos deixou entrar. Então, pulamos o muro e nos dirigimos para o centro do cemitério. Só que no meio do caminho, ouvimos um barulho, como se alguém estivesse cavando. Logo, ao chegarmos próximo do barulho, nós nos escondemos atrás de um dos túmulos para, escondidos, poder ver quem era que estava ali fazendo aquele barulho. Ana, vimos alguém todo de preto, com uma enxada, cavando em um túmulo. E ao lado dele também ossos humanos. Detalhe, quando conseguimos ver o braço dele, é como se não tivesse mais carne. Dava para ver os ossos do braço do homem que estava cavando? Ficamos assustados com aquilo, então nos abaixamos e olhamos de novo e aquilo parou de cavar e olhou para onde a gente estava. E nós nos abaixamos de novo e quando a gente foi olhar novamente, aquilo olhou para nós. Na terceira olhada que demos, aquilo já estava na nossa frente e vimos os olhos dele. Ana, era como se saísse fogo dos olhos dele. Era um fogo vermelho. O desespero e o medo foram tão grandes que corremos muito. E não sei nem como a gente pulou o muro e a grade, que eram muito altos. Que completamos o muro para cima. Eram muito altos e completamos o muro para cima, não sei, pulou. E chegamos a uma parada de ônibus onde tinha muita gente. E assustados, falávamos para as pessoas se eles estavam vendo aquilo se aproximando da gente. E ninguém via, só nós estávamos vendo. Aquilo continuou, seguiu vocês atrás? Então pegamos o ônibus e ao olharmos para trás, aquilo vinha seguindo o ônibus. Ele vinha flutuando. E com a enxada na mão. O nosso desespero só aumentava. Então eu lembrei da igreja onde o ônibus passava pela frente. Quando descemos e entramos na igreja, aquilo sumiu. Estávamos apavorados e logo o padre veio ver o que estava acontecendo. Então contamos o que aconteceu e recebemos um sermão do padre e depois ele fez orações. Eu morria de medo de assombração. Mas depois desse episódio, eu tive um efeito contrário. Enquanto os outros passaram a ter mais medo ainda de assombração, eu passei a não ter mais medo nenhum de assombração. Hoje continuo vendo assombrações, mas sem nenhum medo. Olha que beleza, o bicho lá deu certo. Como assim, gente? Não ficou mais com medo? Por que será? Bom, efeitos diferentes em pessoas diferentes, né? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui nessa
Visita a uma colônia espiritual. Vida após a morte. Vamos ver. Oi, pessoal do Assombrado, tudo bem? Tudo jóia? O relato que trago aqui já está com os nomes trocados. Muito obrigada. Bom, eu sou o que o espiritismo chama de médium ostensivo. Eu me considero taoísta. É um moço, então? É um moço ou uma moça? Não sei. Eu me considero taoísta e às vezes faço projeção astral consciente. E por isso resolvi trazer esse relato, porque o seu canal tem um alcance grande. E talvez ele possa ajudar alguma pessoa nesse momento tão difícil de pandemia. Sem mais delongas, em fevereiro desse ano, de 2021, eu fui passar uns dias na casa de 2 amigas em Mogi das Cruzes. Estava morando em São Paulo e estressado com o trabalho, é um moço. Estressado com o trabalho, pois trabalho com tecnologia e sou diretor de uma organização social que trabalha com inclusão no mercado de tecnologia. Nosso trabalho ficou 100% remoto com a pandemia. Eu tinha ido dormir e no dia seguinte acordei por volta das 5 da manhã. Resolvi deitar para dormir de novo, pois era muito bom poder ficar ali que tinha muita natureza, muito diferente do que é morar em São Paulo, capital, né? Logo depois de deitar, entrei em estado vibracional sem fazer nenhuma prática energética. A sensação é como se você estivesse rodando no espaço e sente o corpo todo elétrico. E eu adormeci. Quando tomei alguma consciência, estava em um lugar que parecia uma grande escola ou uma universidade, mas ainda estava com a lucidez baixa. Em projeção astral, o nosso nível de lucidez pode variar muito de um para o outro. Entrei em uma sala de aula com carteiras e um quadro. Estava tendo alguma aula. Eu ali, envergonhado por ter entrado lá, pedi com licença e fui até os armários para fingir que eu ia pegar alguma coisa naquela sala. Eu não queria passar vergonha, né? Até que a minha lucidez aumentou e eu virei para o pessoal e perguntei: quem aqui está fora do corpo? Todo mundo levantou a mão e disse que estavam sim fora do corpo. Depois eu saí da sala e lembro de estar conversando com uma moça negra de cabelo cacheado. Estávamos andando pelo pátio onde no lado esquerdo havia alguns brinquedos, digamos assim, daqueles de parques, só que bem diferentes. As pessoas ali estavam brincando de pular para poder aprenderem a sutilizar o corpo. E é muito comum, após a morte do corpo físico, a gente precisar aprender a sutilizar o corpo denso. E uma das formas de fazer isso, inclusive em projeção astral, é tentando pular ou flutuar. Eu lembro que eu tentei pular, mas eu capotei no chão. Meu corpo estava meio denso ainda. Será que é por isso que quando a gente sonha, assim, às vezes a gente dá um impulso, assim, a gente sai por cima das árvores, assim, depois você cai suavemente no chão e quase que você voa, assim, dá até um friozinho na barriga? Acho que o meu corpo já está sutilizado, porque eu consigo voar em algumas situações. Não, às vezes eu começo a cair assim, dá um frio na barriga, só que não machuca, nunca machuca. Mas eu vejo assim, a árvore chegando no chão, meu Deus. Bom, a moça continuou me contando sobre como o corpo astral era diferente do corpo físico e sobre como ela estava tendo que reaprender muitas coisas para se adaptar a essa vida. Digamos assim, vida. Eu fiquei muito feliz em ver as pessoas brincando de pular ou flutuar no pátio. Elas pareciam bem animadas. Lembro que mais pro final subimos em alguma coisa e ficamos olhando o pessoal tentando pular e flutuar. Uma hora pensei no meu mentor e chamei ele mentalmente. Meu corpo sutilizou e eu consegui pular bem alto, como se alguém tivesse me puxado e me ajudado a pular. A moça olhou para mim surpresa e disse: "Uau!" Acordei, havia passado cerca de aproximadamente 30 ou 40 minutos. Passei o resto do dia feliz e de bom humor com essa viagem, mesmo com alguns estresses no trabalho. Espero que compartilhar a minha experiência ajude de alguma forma as pessoas que seguem o seu canal. Obrigado e se cuidem. Um beijo para você, muito obrigada.
Então, mesmo que as pessoas estejam vivas aqui, vamos dizer assim, elas vão lá aprender a sutilizar, é isso? O corpo, nem que seja o corpo astral, não sei se é assim que a gente fala, o espírito, sei lá, para melhorar nas viagens astrais, algo assim. Que legal. Quem aí fala, sonhei que tava voando, não é? Gostoso quando a gente tem esse sonho. E aí, às vezes, eu tenho consciência no sonho que eu tô sonhando, sabe, assim. E aí, às vezes, quando eu pego a consciência, eu falo, eu tô sonhando, vou voar. Aí eu vou lá e pá, dou um pulão. Ou meio que vou mesmo, tipo, que nem passarinho. Nossa, um dia eu sonhei que eu tinha poder da mente. Aí eu conseguia concentrar, assim, no negócio e trazer ele pra minha mão. Eu era um X-Men, praticamente. E eu ficava trazendo tudo, eu ficava mexendo todas as coisas. Eu me concentrava, falava, não, peraí. Eu concentrava. Gente, eu concentrei tanto, mas no sonho, assim, era quase que doía concentrar, assim, que eu ficava, não, vou conseguir. Aí ele vinha, assim, coisa na mão. Eu falei, gente, tava tão natural. E eu percebi que ele vinha mais fácil se eu fizesse assim com a mão, sabe? Tipo, como se eu vibrasse uma ele vinha mais fácil. Falei, tô descobrindo, assim, ó, veio. Então eu ficava mexendo nas coisas. A hora que eu acordei, eu tinha feito tanto isso no sonho, que a hora que eu acordei, eu tava quase tentando fazer isso. Falei, não, gente, eu acho que eu consigo. Porque eu fiz tanto que parece que vai acontecer aqui. Peraí. Não deu. Nessa, não deu. Cadê? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Será ela? É o próximo relato. Olá, Ana, olá, assombrados. Me chamo Fulana e recentemente mandei o relato O Perseguido, que a Ana leu. Muito obrigada, Ana. Para quem não lembra, é aquele relato do meu tio que era assombrado por uma pessoa de branco. Muitos disseram ser alguma mulher que gostava dele e ele magoou de alguma forma nessa ou em outra vida. E não é que era mesmo? Como assim era mesmo? Ele lembrou de mais coisas que aconteceram com ele. Essa moça era uma ex dele que morreu. No outro relato, eu disse que ele nunca havia namorado, como fazia muitos anos, nem ele lembrava mais. Ele realmente namorou quando era jovem. Ele disse que o tapa na cara que ele levou, da luz que vinha do telhado, eu contei sobre isso no outro relato, foi na mesma noite que ele ficou com duas garotas e provavelmente era a ex dele com ciúmes. Ele disse que na mesma noite que a moça morreu, ele estava deitado, virado para a parede, e ela veio e deitou do lado dele e respirava. E assim que ele se virava e olhava, ela parava. E quando ele olhava para a parede, a moça recomeçava a respirar. Vou chamá-lo aqui novamente de Eduardo. Só terá esse nome aqui, já está trocado. No ano de 1998, Eduardo saiu de São Paulo, 98 aqui não é muito longe não, e voltou para Bahia, terra onde ele nasceu. Lá ele foi trabalhar na roça e trabalhava em duas casas. Uma ele ficava na semana, era muito velha e assustadora, e o Eduardo dormia sozinho, ele trancava tudo, inclusive as porteiras. Mas mesmo assim, à noite, vinha algo comer do lado da janela. O barulho era igual de um jumento, comendo e batendo as orelhas. A segunda casa era bem melhor, mas mesmo assim apareciam muitas coisas, como choro de bebê durante a madrugada, alguém que chegava à noite e pendurava a sela na área da casa. Ele escutava o estribo batendo. E essa mesma coisa abria a porta e entrava, assoviando e andando como se estivesse de botas. Mesmo durante o dia isso acontecia. Algo estranho flutuava passando perto do Eduardo várias vezes e sumia em pleno ar. Também na Bahia, na casa da mãe dele, ao cair da noite ele não sabia o porquê, mas ficava olhando para uma estradinha lá perto e do nada apareceu uma pessoa e sumiu, atrás de uns pés de capins que havia lá. O
O Eduardo voltou para São Paulo em 2001. Ele foi trabalhar em uma cidade no litoral e ele ficava em uma casa em construção. E o único lugar que ele conseguia dormir bem era no banheiro. É claro que o banheiro não estava funcionando, por isso era bom para dormir, porque era bem fechado. Mas algo como o vento passou por debaixo da porta e entrou embaixo da coberta e sacudiu em cima dele. O Eduardo foi para Guarulhos e lá ele morava em um barraco. E quase todas as noites, por algum motivo, ele acordava. O quarto estava todo iluminado e de repente tudo ficava no escuro. Na casa do irmão dele era bem pior. Gente, o perseguido mesmo. Na casa era bem pior. Ele dormia lá e de vez em quando. E parecia que havia várias pessoas. De vez em quando, parecia que havia várias pessoas pulando em cima da laje. Ele subia no muro para olhar e tudo ficava em silêncio. Mas assim que ele voltava e se deitava, tudo começava novamente. Quando ele apagava a luz, a porta se abria, fazendo muito barulho. A luz se acendia sozinha, ele apagava novamente e a luz voltava a ser acesa. Os brinquedos dos filhos do irmão dele começavam a tocar sozinhos, a torneira parecia que alguém abria e ficava derramando a água, só para atrapalhar o sono dele. Até que o Eduardo foi para Brasília, morar em uma chácara, e lá tudo continuou. Ele ouviu alguém abrir a porta, mexer nas louças, como se estivesse lavando. Ouvia carros chegar, abrir e bater as portas. Ele saía para ver quem era, mas não havia carro algum. À noite, quando ele se deitava de barriga para baixo, ele sentia a cama se mexer e ouvia tipo como se alguém andasse em cima da cama. E de repente subia nas costas dele. Era um peso fora do normal, até que um dia ele se deitou e não demorou muito, ele sentiu algo respirar claramente. E quando se virava, começava novamente. Como naquela outra vez. Até que o Eduardo se mudou de lá no final de 2016 já. Até então ele não viu mais nada, além da voz que sempre o chamava, especialmente de manhã, quando ele tinha que ir trabalhar. Recentemente aconteceu o último fato. Ele foi no velório da tia dele, na Bahia. Ele estava voltando para a cidade, já era noite, quando ele viu do lado direito dele um enorme cachorro que o olhava fixamente. E do lado esquerdo dele havia uma pequena árvore em chamas. A estrada era muito ruim e por isso ele estava devagar. A minha sobrinha viu o mesmo cachorro, na mesma hora, só que do lado contrário do carro. Ela garante que o cachorro estava do lado esquerdo e eu vi do lado direito. Eu? Não foi o Eduardo? Peraí. Ai. E do lado esquerdo dele havia uma pequena árvore, enfim. E eu vi do lado direito. Isso ao mesmo tempo. A dúvida que fica é essa, Ana. Será a ex-namorada dele que apareceu de vários jeitos em vários lugares? E o porquê ela não o deixa em paz? Eu realmente não sei. Quem souber o que pode ser, deixe nos comentários. Eu preciso ajudar o meu tio a finalmente ter paz. Bom, é isso, Ana. Desculpe os erros e beijos para você e para sua família abençoada. Um beijo para você, muito obrigada. Eu não acho que é tudo aparição. Opa, apertei alguma coisa aqui. Eu não acho que é tudo aparição dela, não. Se tiver alguma coisa, mas eu acho que ele é médium, sei lá, alguma coisa assim. Ele deve ter alguma coisa ali que os espíritos aproveitam para aparecer para ele. Porque em todo lugar que ele vai, acontece uns 15 fenômenos por noite. É alguma coisa com ele. E outra, tem barulho de bota, barulho de cavalo, barulho. Ele deve ter contato. Não sei que tanto fantasma que ele ouve, vê o tempo todo, em todos esses lugares. Pra você ver, não tá ligado ao lugar, tá ligado a ele, porque em vários lugares, sempre presenciando coisas, nem sempre ligado à mesma aparição da mulher de branco. Já nem tenho mais certeza se é ela ou não, se é alguma outra coisa que... Não sei se alguém souber mais, mas eu acho que ele tem que dar uma olhadinha nisso, porque ele deve ser sensível a essas coisas. E não, eu acho que não tá ligado a só uma aparição, um fantasma, a essa moça.
Primeiro relato é este daqui. Encontrei meu avô em outra dimensão. Como assim? Vamos ver. Olá, Ana, meu nome é fulana e você pode me chamar pelo meu nome mesmo. Sempre troquem os nomes, vocês sempre serão fulanos e fulanas. Troquem o nome de todos que estão dentro do relato, tá? Não importa se a pessoa fala assim, eu não me importo que você fale meu nome, eu quero que você fale o meu nome, ou não, troquem os nomes e avisem que os nomes estão trocados, por favor, tá bom? Então vamos lá. Meu nome é fulana. Então, eu sou de uma cidade, de uma linda cidade do interior de Goiás. Mas eu moro em Goiânia há 16 anos, onde me casei, tenho uma filha e trabalho. Os meus pais ainda moram nessa outra cidade, mas eu vou sempre para lá. Eu fui criada no catolicismo, mas desde pequena vejo e sinto algumas coisas diferentes. E por isso estudei durante um tempo o espiritismo, mas parei porque tenho muito medo. Então, Ana, eu acho que já estive em outra dimensão, uma dimensão paralela, ou sei lá onde. Eu vou te contar uma das vezes em que eu fui para lá, porque teve outras vezes, mas depois eu vou escrever para você. Bom, eu não conheci nenhum dos meus avós. Quando eu nasci, eles já tinham falecido, tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno. Um dia, já morando em Goiânia, à noite, cansada, cheguei do trabalho e fui dormir. Passado um tempo, eu acordei, levantei para tomar água. Quando abri a porta do quarto, não tinha o corredor de casa que dava ali na sala, mas tinha uma entrada de chão. Uma entrada? Não, tinha uma estrada. Não havia, eu que tô lendo errado aqui, não havia o corredor que dava na sala. No lugar do corredor havia uma estrada de chão. Era um lugar muito bonito que, escrevendo agora para você, consigo até lembrar da paz que eu senti naquele lugar. Sim, era um lugar de paz. O vento batia em mim, eu olhava para os lados e era um campo verde com flores amarelas. Essa paisagem perdia de vista do tanto que era grande esse campo. Eu, assustada, pensei, gente, só pode ser um sonho. Mas eu sentia que eu estava acordada e nesse momento eu ouvi uma voz me falando para seguir por essa estrada. A voz era forte, de um homem que eu não via, eu só ouvia e me dizia assim, siga em frente. Gente, eu preciso abrir para a roliça porque senão não dá paz. Aí. Pronto. Voltando aqui então. E a voz dizia, siga em frente. Nesse momento eu comecei a andar pela estrada de chão e não senti medo algum. Eu me sentia bem, eu sentia uma energia boa, uma alegria dentro de mim. Quando avistei uma casinha simples, tipo aquelas casas de roça, e encostado no portal ali olhando para mim, com um semblante feliz, um sorriso no rosto, havia um senhor. E a voz me falou, vai lá, é o seu avô. Eu que nunca tinha visto nem foto do meu avô, pai do meu pai, já sabia que era ele. Cheguei perto e ele me falou, oi minha filha, que bom que você veio, eu estava esperando, entra, vamos? E eu toda alegre entrei naquela casinha. E Ana, eu lembro de detalhes lá de dentro. Era bem simples, mas tudo muito limpo e tão bom. Na hora que eu entrei, eu falei para ele, mas como assim? Eu não estou entendendo nada, eu estou sonhando? E ele me respondeu, não, eu sempre quis te ver de perto e hoje você pôde vir. Aí nisso chegou mais um senhor que ele me apresentou e disse, esse é o seu tio-avô. Era um senhor parecido com ele, que eu nunca tinha ouvido nem falar, mas ele era muito bonzinho. Nós ficamos conversando e eles contavam histórias do meu pai quando era pequeno e riam bastante.
quando ouvi um barulho que veio de um quarto, quando ouvi um barulho que veio de um quarto que tinha num corredor ali daquela casa. Meu avô me olhou e disse: vai lá ver, é sua bisavó. A mãe dele, no caso. Ela estava recostada numa cama, fazendo crochê. Eu me emocionei na hora e falei para ele: nossa, eu nem esperava conhecer o meu avô e agora também conheço minha bisavó. Ele sorriu, peguei nas mãos dela, mãos magrinhas e branquinhas, de pessoa bem idosa, sabe? Nós conversamos bastante, eu, meu avô, meu tio-avô e minha bisavó. Nós rimos, eles me contaram várias histórias. Olha, estava tudo tão bom, até que num certo momento ele ficou sério e falou que eu tinha que ir embora. E eu falei: mas já, eu vou ficar mais um pouco. Vou ficar. E ele, bem sério, disse: não, vai logo, senão não vai dar tempo. Eu levantei depressa, me despedi deles e na porta da casa, quando eu estava saindo, ele pegou nas minhas mãos e falou: manda um abraço pro seu pai, eu tô sempre olhando vocês e logo terei que ir lá. Ele falou isso com um olhar triste, mas eu dei um abraço nele e a voz me falou: vá reto e não olhe para trás. E eu segui a estrada e quando me vi, estava flutuando no meu quarto. Isso mesmo, gente, eu me vi dormindo na cama e eu flutuava por cima do meu corpo quando caí de uma vez num pulo e acordei. Ana, o quarto tinha um cheiro de flor. Eu sentia uma felicidade dentro de mim, parecia que eu ia explodir por dentro. Era uma vibração tão boa. Eu fiquei a madrugada toda me lembrando disso, para não esquecer nenhum detalhe. Quando amanheceu, contei para minha irmã. Nessa época eu não era casada, eu morava com a minha irmã. Aí a minha irmã achou incrível o que eu vivi nesse lugar, e ela é espírita, né? E acredita mesmo que eu estive com eles. Mas ao mesmo tempo nós ficamos preocupadas com o que ele falou quando eu fui embora de lá. Ele ficou triste e disse que logo teria que vir. Bom, preocupamos porque o nosso pai é idoso. Na época ele tinha 78 anos e com problemas de saúde. E nós pensamos que poderia ser algo que aconteceria com ele. Mas, passado uns dias, recebemos uma notícia que um irmão do meu pai, que morava em outro estado, havia falecido. Aí eu e minha irmã ficamos pensando que era isso, né, que o meu avô quis me dizer quando falou que teria que vir para cá. Então, Ana, esse lugar é cheio de detalhes que, se eu for contar aqui, vai ficar muito longo o meu relato. Mas essa foi uma experiência maravilhosa. Um grande abraço, eu e minha irmã somos fãs de vocês. Manda um abraço para ela. Você é demais. Tenho mais experiências que vou escrever para você logo, logo. Beijos. Um beijo para você, um beijo para sua irmã. Muito obrigada pela história. Então, nesse caso, eu acho que você não percebeu, mas você saiu do corpo e percebia tudo como sendo real. Não que não fosse, mas era do lado espiritual da coisa. Você saiu andando, mas numa projeção, talvez, né? Não com o corpo físico, você tenha aberto aquela porta e ido para um outro lugar de uma outra dimensão. Mas acredito que você acabou se desprendendo aí do corpo e indo para um local onde o seu avô e a família talvez se encontrem. E você teve a chance, o privilégio dessa visita, como vemos em alguns outros relatos por aqui, não é? Muito legal. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor, além do like, é claro.